Bom, em primeiro lugar, lamentar, né, uma notícia muito triste para uma manhã de domingo, próximo ao Natal, que é um momento assim, né, de reunião familiar, de encontros, a nossa Serra Gaúcha e Gramado é um símbolo do Natal mais bonito do Brasil, então é muito triste para todos nós vivenciar esse momento aqui. Nós estou acompanhando aqui no local, que já está devidamente isolado, né, pelas nossas forças de segurança. O Corpo de Bombeiros é muito próximo do local aqui, inclusive pode ser acionado e rapidamente chegar a este local. A Polícia Civil também mobilizada, né, para fazer isolamento da área, acompanhamento aqui das investigações, as tarefas distribuídas devidamente entre Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Um Instituto de Perícia também acionado, já mobilizando uma força-tarefa para cá. Infelizmente, né, o cenário que a gente observa dá conta de que não deve haver sobreviventes dos tripulantes, né, e dos passageiros deste avião. São 14 pessoas feridas no entorno, por conta de inalação de fumaça ou pelo incêndio. Duas delas, a informação que nós temos é que estão em estado grave por conta do incêndio, né, estão sendo atendidas nos hospitais, nas unidades de queimados. E estamos aguardando também a chegada aqui de maquinário para fazer a estabilização da estrutura, né, porque o local que foi atingido, uma loja de móveis, está completamente comprometido. A fuselagem do avião está ali ainda numa área de muita instabilidade da estrutura. Para poder fazer a remoção, então, dessa área da fuselagem do avião, é necessário um maquinário pesado que está chegando já para ser feito o trabalho todo da remoção, e aí faz o trabalho da perícia, né, tudo aquilo que vocês já sabem, mobilização do CENIPA, o órgão que faz a investigação também. Esperamos que isso chegue em algumas horas. A avenida aqui está isolada, né, há desvios locais aqui para permitir deslocamentos, mas naturalmente isso seja um congestionamento, e pelo trabalho que será feito ainda para a remoção e o isolamento da área, a perícia, isso deve se alongar ao período da tarde desse domingo, então esse isolamento deve continuar ainda por mais alguns instantes. Governador, o que tem de informação a respeito da aeronave, destino, quem eram essas pessoas, alguma coisa que o senhor já possa adiantar? Essa equipe da Polícia Civil, especialmente aqui, está, né, nessa distribuição de tarefas encarregada de fazer esses levantamentos. Ainda pelas imagens que se observou no aeroporto do embarque dessas pessoas, devem ser 9 pessoas, mas não há condições de afirmar perimetralmente que sejam essas 9. Se busca a lista de passageiros, fazer a identificação justamente das pessoas que estavam na aeronave e também o seu destino, né? Já se falou sobre eventualmente ser Florianópolis, ou que a aeronave sendo de Jundiaí poderia ir para lá, mas isso ainda está sendo apurado, não há uma clareza para permitir afirmar de forma categórica qual era o seu destino e qual é o número de passageiros, mas está sendo também devidamente investigado. Tem alguma informação sobre a questão das condições climáticas? Porque tinha muita neblina. Nós também estamos com a nossa equipe da meteorologia, sala de situação, levantando as condições climáticas específicas daquele momento, né? Os primeiros relatos que a gente recebe dão conta de uma condição que, em princípio, não ensejaria, né, a decolagem, especialmente da aeronave deste porte, mas isso também tem que ser devidamente apurado, né? O CENIPA e todas as estruturas de meteorologia fazem agora a investigação para poder apurar naquele instante, naquelas condições, a tomada de decisão do piloto para fazer a decolagem, né? A gente está, como se vê, uma situação de instabilidade climática aqui, mas não dá para afirmar de forma definitiva também as condições daquele instante em que a aeronave decolou. Governador, a gravidade desses feridos, dessas duas pessoas, o que você tem mais claro sobre isso? Em princípio, né, também, ainda informações aqui sendo levantadas, estavam na pousada, né, no local que seria o café da pousada, logo no início da manhã, e elas bastante atingidas pelo fogo, né, pelo foco de incêndio, e outras pessoas por inalação da fumaça também sendo atendidas. Então, o que nós observamos foi a estrutura da loja foi totalmente destruída, né? A pousada, ela foi atingida pelo incêndio, né, que foi contido, mas isso foi o suficiente já para causar nessas pessoas que foram atingidas também ferimentos que estão sendo agora atendidos. Nós também estamos levantando, mas a informação que eu recebo são duas pessoas em condições mais graves, mas também não posso te afirmar agora
qual é a condição da gravidade, mas com graus de queimaduras mais severos. Seu governador, no trajeto da onde teve o primeiro impacto até o local, tem um cheiro muito forte de querosene. Tem algum risco ainda de novos focos de incêndio, algum outro? Isso está sendo monitorado pelo nosso corpo de bombeiros aqui também no isolamento da área, que mantém esse controle dos focos. Senhoras e senhores, tem cheiro de querosene, tem um cheiro forte, mas toda a área já está isolada de forma a se tornar segura para que as ações de neutralizar esses riscos, potenciais riscos, eles sejam efetivos, tá? Então, só será liberada a área quando totalmente estabilizado e longe de qualquer risco. Coronel, como é que está a situação lá do local? Coronel, como é que está a situação lá do local? Algum corpo já foi localizado? Como é que está a situação ali do trabalho do Corpo de Bombeiros onde a aeronave caiu? Como já foi dito pelo governador, a loja já foi totalmente destruída. O corpo do avião está no interior da loja, mas ainda há necessidade de estabilizar algumas estruturas. Assim que essas estruturas forem estabilizadas, sim, nós vamos acessar o avião, junto com todos os órgãos da Polícia Civil, a perícia, para que a gente possa, então, de forma definitiva, fazer os levantamentos e, sim, levar, né, toda a situação à investigação conclusa. O Corpo de Bombeiros levou alguém para o hospital? Essas pessoas foram por conta própria? Como é que essas pessoas chegaram lá? Como é que está essa situação? Elas foram encaminhadas pelo Serviço de Socorro, SAMU, né, Gramado e Canela, se não me engano, e foram conduzidas pelo serviço especializado. Estão agora a Polícia Civil, Brigada Militar, estão fazendo o levantamento e acompanhamento passo a passo dessas pessoas, e a Prefeitura Municipal também, né, para assim acompanhar da melhor forma possível. Comandante, essas 14 pessoas citadas aqui pelo governador do entorno, elas são da pousada? A gente consegue ter essa dimensão ou não? Nós temos algumas pessoas da pousada, também está sendo identificado, né? No próprio posto de gasolina próximo ali também, né? Consta que há pessoas que eventualmente foram atingidas de alguma maneira. Então são graus diferentes de atingimento, isso está também sendo levantado. Muitas foram encaminhadas pelo Serviço de Socorro, pelo SAMU, outras eventualmente tenham ido por sua própria conta, ou por algum apoio que tenham recebido, então isso também está sendo levantado. É importante mencionar aqui para a população, né, que nós estamos com a mobilização total das nossas forças de segurança, né, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, naturalmente, aqui agindo, Instituto de Perícias também, que faz todo o seu trabalho, né, de rescaldo, o apoio da Prefeitura aqui de Gramado, para podermos dar o atendimento devido a essas pessoas que foram atingidas e buscar, né, a partir desse trabalho de remoção, da estrutura da aeronave, da perícia que vai ser feita, conseguir trazer algum grau de normalidade o quanto antes aqui para a localidade, que está recebendo um grande volume também de turistas. Eu não posso deixar também de me solidarizar, né, com as famílias das pessoas que, infelizmente, tenham sido vitimadas, né, que nesse momento devem viver um momento de angústia, de tristeza profunda, né, rezando a Deus para que conforte o coração, a alma de cada um deles e que a gente possa, enfim, né, superar esse momento também que se abate aqui sobre essa região. Só para a gente pegar com bastante clareza, os 14 feridos que o senhor menciona não contam o pessoal da aeronave? Não. Então são os 9 da aeronave e os 14 que estão no essa entorno. informação que nós temos, essa é uma informação preliminar. Então, quando falamos de 14 pessoas encaminhadas a hospitais, né, e sem contar os da aeronave. Na aeronave, na verdade, infelizmente, né, toda a condição que a gente observa não permite que se cogite qualquer sobrevivente. Então, isso está ainda sendo feito o trabalho aí com a perícia para fazer a remoção das partes da aeronave e dos corpos que estão ali contidos. Nós vamos marcar horários exatos de atendimento à imprensa e atualização. Tá? A Brigada Militar que está aqui presente vai estar com vocês. E aí, assim que nós tivermos informações mais concretas, sempre nós vamos atualizá-los, tá? Mas pediria que ficasse sempre no mesmo local, que nós vamos dar as coletivas sempre no mesmo local, em horários determinados, ok? Obrigado. Governador, o senhor estava aqui na cidade ou veio depois? Eu estava aqui em Estava Canela, aqui. já, na verdade, né? Vou passar o Natal aqui com a família também, então estou trabalhando desde a Serra Gaúcha. Então, continuo acompanhando com as nossas forças de segurança toda a mobilização feita aqui para normalizar a situação. Última pergunta aqui, Vai se manifestar? Mais uma pergunta para o governador. Estamos com uma concentração aqui de uma força-tarefa, né? Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto de Perícias, mobilizados para o atendimento às vítimas, para o isolamento da área, para que
transcorra com absoluta tranquilidade o processo de investigação, que o quanto antes se estabeleça, né, se restabeleça a normalidade aqui nesse local, que é a ligação fundamental entre Canela e Gramado num momento alto da nossa agenda do turismo aqui no estado. Então tem esse componente, então a gente lamenta muito, né, profundamente o ocorrido, se solidariza com as famílias das vítimas, com as pessoas que estão impactadas por esse momento, mas é nosso papel também como poder público buscar restabelecer a normalidade o quanto antes para essa comunidade. Governador, só a última pergunta aqui, eu sou daqui do YouTube do Jonathan de Sá, eu queria falar também com o nosso vice-prefeito Luia sobre esse fluxo. A gente percebe que um fato acontece aqui e bloqueia, dá um nó no trânsito. Existe algum estudo especializado para poder mudar esse eixo, porque aqui é somente essa conexão que faz, né? Aqui a Avenida das Hortênsias entre Gramado e Canela, tem alguma... oportuno vai se tratar sobre isso, mas a gente tem também... É para poder facilitar os moradores. Junto com a prefeitura, já foi feito o desvio aqui, tem um desvio feito de caminhos alternativos pelas ruas internas, naturalmente não é a mesma capacidade de vazão. Tem outras intervenções sendo feitas, inclusive com o apoio do governo do estado, a prefeitura vai concluindo aí uma obra de pavimentação da estrada do Caracol, que é uma alternativa também, né, do Mato Queimado, que é uma alternativa de deslocamento. E continuamente, né, já também conversamos com a prefeitura sobre estudar rotas alternativas aqui, mas as intervenções não são simples porque estamos na beira aqui deste, como é que chama, do vale, né, que se abre, então não é fácil estabelecer rotas alternativas. De fato, ela causa a interrupção, um transtorno grave, por isso que eu insisto, a gente se solidariza, está todo mundo muito impactado com esse momento, naturalmente choca essas pessoas todas, as famílias que estão especialmente, certamente vulnerabilizadas nesse momento, mas é nosso papel como poder público também trabalhar para buscar restabelecer a normalidade para que as pessoas possam ter a volta à vida normal aqui nessa região. Governador, só mais uma pergunta, o aeroporto está fechado? Não, não tem essa informação do aeroporto fechado, inclusive recebi na pouso de Gente, a gente está aqui com o vice-prefeito de Gramado, Luia Barbakov. Muito prazer, Luia, a gente está aqui ao vivo, a gente está aqui, se compadece realmente com isso que aconteceu, mas essa pergunta que foi feita ali para o governador Eduardo Leite é muito importante para os moradores, né, locais. A gente sempre pensa exatamente pelo acidente, infelizmente aconteceu, mas a gente se preocupa também por causa que dá um nó no trânsito, né? Existe alguma rota que está sendo feita, está sendo estudada, planejada? Não, nós já temos, natural, nós temos a ligação Mato Queimado-Caracol, que inclusive está toda asfaltada, ligação pela linha 28, que é o Vale do Quilombo também, que é um desvio de alguns quilômetros, e internamente pela rua Emílio Leopes, então sai no final da Borges de Medeiros e acaba saindo aqui no Museu do Automóvel. Então são desvios tranquilos que conseguem ligar Gramado a Canela. Perfeito. Obrigado, seu vice-prefeito. E um Feliz Natal, né? Infelizmente o que aconteceu. Lamenta muito, né? Se consterna aí com todos os familiares aí das pessoas que provavelmente foram atingidas aí de forma fatal, né? Mas a gente deseja a todos um Feliz Natal. Não é a melhor maneira. Exatamente. Para familiares e pessoas